Meu nome é Vandira. A minha educação desde criança é católica. Minhas avós, materna e paterna, eram muito católicas, minha mãe também. E dentro dessa religiosidade é que eu vou encontrar a fé, né? Essa fé que me ajudou a chegar até aqui. Eu sempre digo que eu cheguei até aqui graças à minha fé. Porque cada história, cada período da vida que a gente passa, enfrenta muitas dificuldades. Se a gente não tem fé, a gente perece. O que é perecer? É não ter a coragem de enfrentar. A fé dá coragem a gente, enquanto a maioria das pessoas estão achando que não vai dar certo, mas a gente está com aquela convicção que vai acontecer. Eu acredito que ela seja, para cada pessoa, diferente. Eu sempre fui muito religiosa, muito temente a Deus e sempre disse, se Ele é meu Pai, se Ele me botou aqui, me deu uma responsabilidade e me mantém, eu tenho que cumprir. Então, a minha fé é baseada nisso, nessa segurança que Ele me dá. O meu Pai Todo-Poderoso, que é Deus, que a gente tem Deus, tem Jesus, tem vários santos, tem os espíritos que a gente chama de espiritualidade maior. Então, nós vivemos num mundo energético e nós somos energia. E o nosso Pai Todo-Poderoso é energia maior. Então, Ele está sempre nos assistindo. Agora, também nós temos que fazer a nossa parte. Se eu tenho fé, eu tenho que atender o que Ele deseja. Né? Tudo que Ele pede, que é o que Ele pediu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou procurar não machucar, não prejudicar o meu próximo. Porque se eu tenho fé e quero receber os meus méritos, eu sei que se eu estiver maltratando meu próximo, eu vou receber. Assim, eu sou de uma família grande, da região do Cariri. Nasci em Barbalha, mas eu sou de Crato. A gente puxa muito de e o T, né? Nós não somos de Crato, nem... Né? Então, uma família grande, né? Nós somos 14 irmãos, 10 homens e 4 mulheres. E meu pai gostou muito de brincar e dizia que era 9 homens, um padre e 4 mulheres. Papai, que é isso aí, né? Nesse sentido de que sempre a gente caminhou para a igreja, com os avós, com os vizinhos, com os amigos. Né? E aos poucos eu fui entendendo da missão do chamado, pela necessidade de atender, de conversar, de ouvir as pessoas e levar uma mensagem diferente. Então assim eu fui me aproximando da igreja, da comunidade, e as pequenas orações, os pequenos momentos da comunidade foram os pequenos grupos que me conduziu para a vida de igreja. A reunião de jovens, os encontros de jovens, esses encontros me deram mais certeza de que eu podia participar e ajudar na igreja de uma forma mais específica e mais radical. E assim a gente foi, né? Então, para a gente poder chegar a ser padre é um tempo, né? Depois do ensino fundamental, hoje, do 9º ano, você ainda tem um ano chamado propedêutico, você tem mais 3 anos de filosofia, tem mais 4 anos de teologia e tem um ano de estágio para você poder ser padre. Então é toda uma caminhada, um processo longo. Né? Tem que ter mesmo convicção e consciência da missão e da responsabilidade. Sou natural do Rio de Janeiro, sou evangélico há 24 anos e pastor há 5 anos. Como eu cheguei ao Evangelho do Senhor Jesus? Através de uma situação que eu vivi no Rio de Janeiro e que eu estava, uma situação mesmo ruim, de não querer mais estar vivendo aqui nessa terra. E um dia uma pessoa me convidou para ir na igreja, para me conhecer pela situação que eu estava passando. E eu fui porque eu não tinha nada a perder, né? Não tinha nada a perder. E quando eu cheguei nessa igreja, eu conheci a palavra de Deus. E através dessa palavra eu comecei a me libertar do problema que eu estava passando. E quando eu me libertei desse problema, eu não deixei mais o evangelho, porque eu conhecia a palavra. Eu, antes de ser evangélico, eu era católico, eu era umbandista, e eu passei a enxergar através da palavra de Deus, através do evangelho, que aquilo que eu estava fazendo anteriormente
não servia para a minha vida, porque não mudou em nada a minha vida, não me transformou em nada na minha vida. E quando eu conheci essa palavra, quando eu conheci esse evangelho, foi o que foi transformando, foi mudando a minha vida. Porque a nossa mudança, às vezes as pessoas chegam na igreja achando que quando ela chega, ela muda logo. Não. Quando a nossa salvação, a nossa transformação é diária. Eu ainda tenho 24 anos de evangelho e ainda tenho coisas para serem mudadas e transformadas na minha vida. Porque eu vou sair dessa terra, eu vou morrer e muita coisa não vai mudar na minha vida. Mas eu creio na minha salvação, eu creio no meu encontro com o Senhor Jesus um dia. E nesses 24 anos, eu nunca me afastei do evangelho, nunca abandonei o evangelho. Por quê? Porque eu conheci a verdade. Tem gente que fala assim, mas o que é a verdade para você? A verdade absoluta para mim é a palavra de Deus. Bem, a Umbanda, na minha rua mesmo, eu via tambores tocando, mas não sabia o que era não, né? Falava de macumba, ali tem uma macumba, né? Eu nunca fui muito ligado nisso, não, fui muito dispersivo. Mas eu sempre fui um estudioso do oculto, desde pequeno, né? Do mesmerismo, do hipnotismo, do poder da mente, eu era assim, fissurado nisso, né? E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu descobri o Eliphas Levi, comecei a ler o Ritual e Prática da Alta Magia e o Paps, ou Papis, né? Comecei a estudar esse lado esotérico, né? E depois a ciência esotérica mesmo, através do Seixonoe, li muita coisa. E fui mergulhando, mas a Umbanda sempre, eu tive uma atração pela Umbanda, assim, pelo lado mágico, pelo lado de transformação que a Umbanda possibilita. A fé, a segurança que a gente tem de ser assistida por um ser superior que é o nosso Deus. Transportar montanhas. Para minha fé é sobretudo a palavra, o testemunho, o gesto, a atitude de alguém que confia em Deus. Você não vê a fé, mas você sente a fé quando você fala, quando você pede, quando você suplica ao Senhor. Fé é uma questão de fé. Céu, nós temos o céu que a gente conhece, que tem terra e céu. Mas para nós, o céu são os momentos bons que nós vivemos aqui, junto, felizes com as pessoas que a gente ama. Não é apenas o firmamento que a gente olha, né? Mas é sobretudo esse olhar para Deus com os pés no chão. O nosso futuro daqueles que aceitaram Jesus como único e eterno Salvador. O céu, as religiões, cada qual tem um localzinho para colocar os seus eleitos, né? Os kardecistas dizem que é o nosso lar, né? Que fica em cima do Brasil. Os católicos dizem que é o céu lá de Nosso Senhor, de Nossa Senhora dos Anjos, né? A Umbanda tem o seu céu, que chama-se Aruanda, um local mítico, onde as entidades se reúnem para repouso, para adquirir energia e voltar ao plano com as missões que são dadas a eles pelos mentores espirituais da raça, que nós chamamos mentores da raça, ou a cúpula astral de Umbanda. O inferno são aqueles momentos difíceis, aquelas provas que a gente ainda não conseguiu saber qual é a resposta. Quando a gente sabe a resposta, virou céu. Então o inferno é a não realização, é a frustração, são os limites que a gente tem e que muitas vezes nos prejudicam em toda a nossa caminhada. Tem pessoas que dizem que o inferno é aqui mesmo, na terra. Mas eu não acredito nisso, porque a Bíblia ela não diz assim. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. O inferno, segundo Sartre, não existe. O inferno são os outros. Morte para nós é a ausência de um amor que a gente tem de uma pessoa, a gente sair de um plano que a gente está todo mundo feliz e de repente a gente vai sair desse plano e vai para outro, né? Isso é morte, perder de ver, é a saudade, né? Que a gente não vai ver aquela pessoa que a gente ama. É entendida, eu sobretudo entendo, como uma passagem, e uma passagem necessária para a plenitude. Para mim não é o final. É o final da matéria, mas não é o final do espírito. É apenas uma passagem, é apenas uma transição entre um estado e outro da matéria. Entre os muitos estados da matéria, a morte é apenas uma transição entre um estado e o outro, né? Vida após a morte, segundo a nossa visão, é a continuidade. O que eu fazia aqui, vou continuar no outro plano.
Agora eu vou me especializar mais, né? Essa passagem se dá como se fosse, a gente diz muito na língua latina, um estado de dormício que a gente passa, mas que acorda para a vida eterna. Para nós crentes, vai ser uma nova vida após a morte. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, como eu falei em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A própria vida nos diz isso em todos os sentidos, né? Porque nada morre, se você vê, nada morre, né? Fui muito castigado por amigos que morreram agora recentemente, o Pedro, que era um grande espírito, a Isabel, o Gildo, muitas pessoas que morreram assim, e você sente essas pessoas tão vivas dentro de você, no seu coração e na sua imaginação, que você chega a pressupor que a vida é apenas um sonho, ou seja, uma memória, e que o espírito é uma memória de tudo, arquivado em alguma parte que nós não entendemos como.